Boa noite, igreja. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória. Eu sempre quero iniciar a minha fala aqui agradecendo a Deus, né? Agradecer a Deus é o melhor caminho para a alegria, para viver bem, é ser grato ao Senhor, é reconhecer, né, a sua graça, a sua bondade, a sua benevolência sobre as nossas vidas. Eu sou grato a Deus pelo fôlego de vida, pelo café da manhã, pelo almocinho, pela janta daqui a pouco, pelo café da tarde, pelo cuscuz. Teve até cuscuz hoje na igreja. O culto começou na cozinha hoje, irmãos. Graças a Deus. Nós vamos ler Gálatas. Nosso texto base é Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, olha, veja bem como eu preparei todo o meu esboço aqui, eu não marquei o capítulo e o versículo. Gálatas 3, 26, mas a mente ainda está ajudando. Gálatas 3, versículo 26. Antes de entrarmos propriamente para a nossa palavra nessa noite, eu queria comentar alguma coisa com os irmãos. Durante esses dias, a gente começa a estudar, né? O pastor deu o desafio para a gente, aí o texto para a gente estudar e desenvolver e, acima de tudo, orar e ouvir o que Deus quer falar conosco, né? Entendermos o que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. E nada é de qualquer maneira, nada é acaso, a gente sabe que tudo é direção de Deus, determinação do Senhor. E durante esses dias eu trabalhando no texto, nesse tema e pensando, e o Senhor hoje falou também através da vida da irmã Regimara, no grupo lá da igreja, usou aquela jovem de uma forma assim, grandiosa. E eu pensando, irmãos, no nosso tema, paternidade, um encontro com Deus Pai. Paternidade, um encontro com Deus Pai. E depois que eu li, reli, vi os textos e aí eu me deparei hoje, nessa tarde, com essa frase, pastor. Paternidade, um encontro com Deus Pai. E aí eu comecei a refletir, parei e fiquei pensando, mas espera aí. A gente vai falar de paternidade de um Deus que não é aquele Deus que está longe, distante, separado, o Criador, separado da sua criatura. Nós vamos falar de um Deus que é Pai, de encontro com esse Pai. E aí a gente prepara texto, a gente estuda, a gente vê, a gente revira e pensa, mas eu fiquei pensando, será que o mais importante desse tema, eu já parei para refletir, que é o encontro com o meu Pai? Que não adianta de nada a gente ficar aqui o mês de outubro falando todos os cultos, quarta, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, falando e pregando, se a gente não parar um pouquinho para refletir e ter de fato, realmente, o encontro com esse Pai. Não adianta de nada a gente ficar pregando, ouvindo, falando, e se a gente não parar e não adentrar dentro do nosso coração, da nossa consciência, e de fato e realmente buscar um encontro com o nosso Pai. Para mim, o mês de outubro, veja só como são as coisas, para mim o mês de outubro é um mês bem marcante, e aí vocês vão entendendo. Mês de outubro é meu aniversário, quero agradecer os irmãos aí que me parabenizaram, mas não é sobre o meu aniversário que eu quero dizer, que eu quero falar.
É engraçado meu aniversário, né? Eu nasci no dia 1º e fui registrado só no dia 3. Então eu não sei se eu faço aniversário dia 1º de outubro ou se é dia 3, né? Aí eu fiquei pensando, será que meus pais me tiveram e ficaram pensando 3 dias se ia ficar comigo, se ia adotar, se ia mandar embora, se ia pôr para adoção, alguma coisa nesse sentido, né? Porque 3 dias para me registrar, né? Então ficou essa confusão aí, um fala que é dia 1º, o outro comemora dia 3. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso assunto vai falar sobre isso, sobre paternidade. E o mês de outubro é o mês do meu aniversário, e também dia 20 agora faz 2 anos do falecimento do meu pai. Então, para mim, mês de outubro é um mês de bastante reflexão. É um mês que eu paro para pensar, é um mês de alegria, ao mesmo tempo um mês de angústia. Porque é o mês que o meu pai foi embora dessa terra. E não é por acaso que Deus direciona o pastor para a gente falar de paternidade justamente nesse mês, para mim, que é bastante significativo. Então eu refleti bastante esses dias sobre paternidade, sobre termos um Deus Pai. Então eu quero iniciar nossa fala aqui com isso, para a gente prestar atenção e ouvir a voz do Espírito Santo. O que o Senhor quer dizer conosco nesse mês de outubro sobre paternidade? A irmã Renata aqui pregou aqui domingo de manhã, e ela contando a forma do pai dela ser a mesma do meu pai. Um homem trabalhador, sincero, honesto. Eu nunca vi meu pai ficar em casa um dia sequer porque ele não estava afim de trabalhar. Sempre levantando de madrugada cedo, trabalhando o dia inteiro, lavador de carro em posto de gasolina, terrível, um serviço que não é fácil. Eu nunca me lembro de termos passado fome dentro de casa. Mas eu também não me lembro de ter um beijo do meu pai. Um abraço do meu pai. Eu nunca ouvi meu pai dizer, eu te amo. Era uma geração, não por ruindade dele, mas é uma geração que era assim a vida difícil, trabalho e criar os filhos, o provedor, mas de afeto, de demonstração de afeto muito distante. E eu também, pastor, tenho essa dificuldade com Deus. Então toda essa conversa aqui de outubro, irmãos, a gente precisa refletir e perceber o que Deus quer dizer para você sobre paternidade, sobre o seu pai, sobre o seu pai celestial. E parece que não, e essa questão da falta desse afago, dessa intimidade com o meu pai. Eu também fui criado no sistema religioso, onde tudo era difícil, era tudo para Deus, tudo com sacrifício. A gente precisa de sacrificar para ter algo de Deus, a gente precisava fazer, a gente precisava ser, mostrar e se esforçar. Sempre aprendi que o Deus realmente era santo, santidade, mas que eu, por ser humano e ser pecador, existia uma distância muito grande. Então, na minha própria oração, no meu próprio momento de intimidade com Deus, eu me sentia e me sinto ainda longe de Deus demais, porque eu me sinto tão pecador e tão inútil para me chegar perto do meu Pai. Sabe? Você falar, chamar Deus de Pai, mas ao mesmo tempo estar distante do Pai. Assim como eu tinha meu pai aqui na terra, ao mesmo tempo presente e distante, não que o Pai Celestial seja distante de mim, mas eu tenho essa dificuldade por conta da criação, por conta de todo o meio que eu fui criado, essa dificuldade desse relacionamento de perto e de intimidade com Deus. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, não sei se eu estou conseguindo colocar em palavras. Tenho o meu Deus como meu Pai, mas eu acho que eu sou
tão insignificante que eu não consigo alcançar na plenitude como eu poderia ter o espaço que Ele me dá para isso. Então a nossa mente grava, a nossa mente é configurada e a gente não percebe e vive às vezes uma vida inteira nessa distância de Deus, perdendo de gozar a comunhão com o Pai e as delícias que o Pai tem reservado para cada um dos seus filhos. E nós vamos meditar aqui nessa noite sobre isso. Não vai adiantar nada ficarmos apenas nos estudos e não vivermos esse momento. Então, igreja, aproveite esse momento de Pai, de falarmos de Deus como nosso Pai. O Pai quer que nós nos acheguemos a Ele. As portas sempre estão abertas, as oportunidades sempre estão abertas. E isso, irmãos, está disponível para nós. Não é por acaso. Falar de Pai com Deus, paternidade celestial, é falarmos de intimidade. É falarmos de porta aberta, é falarmos de pé no sofá, como foi falado aqui, é falar de chegar na casa do Pai e você tem toda a liberdade de abrir a geladeira, de abrir a panela, não é assim? Então, irmãos, Deus quer que nós sejamos dessa forma. As portas dos céus estão abertas para nós aqui nessa noite. Nós temos essa liberdade de falarmos com o nosso Pai, como Ele nos ensinou lá na oração modelo, né? Entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala intimamente que eu estou pronto para te ouvir. E às vezes a gente passa uma vida inteira sofrendo, se sacrificando e a porta aberta, o Pai esperando de braços abertos, e a gente lembra do filho pródigo. E às vezes a gente sofrendo, chorando no deserto, numa sequidão, passando tantas necessidades, e o Pai em pé na porta todos os dias nos esperando de braços abertos. Então, irmãos, vamos aproveitar esse mês de outubro e vamos nos inclinar sobre esse texto, sobre esse tema, porque é maravilhoso o que Deus tem para as nossas vidas aqui nessa igreja. É momento de sairmos da teoria, é momento de esquecermos palavras bonitas e de arrodeios, é momento de vivermos, é momento de experimentarmos, é momento de vivermos a paternidade com o Pai em nossa vida. Falar, existe uma grande distância em falar e viver, em ser. Então a gente precisa praticar isso aqui, pastor, durante esse tempo de outubro, e que não fique só nesse mês, que a gente venha trabalhar durante todos os dias das nossas vidas em casa. Eu preciso orar e falar mais Pai, Pai. Isso me abriu muitos olhos. Eu oro e falo, Senhor, Deus soberano, maravilhoso, poderoso, Pai da eternidade, magnífico, soberano, tudo menos meu Pai. E como é bom a gente poder orar e dizer, Pai, eu estou aqui, Pai. Como faz diferença isso nas nossas vidas, irmãos. Que nós possamos começar a orar e chamar Deus de Pai. De Paizinho, de Pai amado, de Pai querido, de Pai. E Deus certamente vai nos responder, filho, filha, eu estou aqui. Estou de braços abertos, estou contigo todos os dias. Pai, eu sou teu Pai. E o que a gente precisa entender e receber, entendermos que nós somos filhos de Deus. E desmanchar, desconstruir esse muro de separação que foi criado nas nossas vidas. Essa distância a gente precisa eliminar nesses dias. A gente precisa ter Deus como Pai na mente, no coração, na alma, no espírito, na pele. A gente precisa ter Deus como Pai no olhar, Deus como Pai no sorrir. A gente precisa ter Deus como Pai nos momentos de choro.
A gente precisa ter Deus como Pai em todos os instantes das nossas vidas. E eu quero já deixar aqui nesta noite para você a seguinte frase: permita-se ser filho. Permita-se ser filho do Deus Altíssimo e do Pai Eterno. Paternidade divina, nós vamos tentar ver um pouquinho aqui nessa noite na perspectiva do apóstolo Paulo. Como é que Paulo entendia e via Deus como Pai? Como é que Paulo instruiu a igreja, instruiu as pessoas, a nós aqui nessa noite, na ótica de Paulo, como Paulo via Deus como Pai, e como a gente precisa entender, como Paulo explicou para aquele povo, a gente precisa também receber a paternidade de Deus. Inclusive, eu estava meditando, vendo aquele banner lindo ali, vocês viram, né? Está na internet, em todo lugar, está pendurado ali. Eu fiquei olhando aquela mão ali, eu não, né, sem óculos eu não enxergo direito, eu fiquei vendo ali. Aí eu lembrei que é uma mão de um lado e uma mão do outro ali. Aí eu lembrei do dedo de Deus. Foi daí que foi tirado, né, o banner. Uma obra de Michelangelo, lá na igreja, na Capela Sistina, de Sisto, né? Papa Sisto IV, se eu não me engano, se não me falha a memória, o cara que parece que mandou reformar, revitalizar ou reformar a obra lá, e aí por isso que tem a Capela Sistina, tem esse quadro, essa pintura lá no seu teto, né? E hoje em dia é a residência oficial do Papa. Lá quando a gente vê que vai mudar o Papa, né, tem o conclave, sai a fumacinha lá no teto, é lá nessa igreja aí que tem essa pintura, né, na Capela Sistina. Paulo, considerado o maior teólogo de todos os tempos, e vejam bem, Paulo é especialista em paternidade celestial. O tempo não vai dar para a gente discorrer muito, irmãos, e também minha teologia é bastante rasa, mas no livro aos Gálatas, Paulo adota um estilo de comunicação bem específico. A gente lendo, depois que vocês verem a gente conversar aqui sobre Gálatas, depois vocês vão pesquisar lá, que vocês vão começar, que a gente começa a entender por que Paulo fala aos Gálatas como ele escreve, né? Nesse contexto que Paulo escreve aos Gálatas, nessa ocasião, Paulo fala de pessoas que estão se inclinando para um outro evangelho. Veja que mentira! Já tirando o povo da centralidade da paternidade de Deus. Paulo fala que as pessoas estão querendo introduzir na igreja um outro evangelho. Gálatas 3:26, Paulo fala: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé. É mediante a fé em Cristo Jesus. E aí Paulo está falando aquelas pessoas, Gálatas 1, versículo 6, eu esqueci de passar para os meninos, mas é só um versículo só, não sei se dá tempo para eles colocarem na tela aí. Gálatas capítulo 1, versículo 6, a gente vai ver assim, ó: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho. Então eu começo dizendo aqui nessa noite, se você não se acha filho de Deus, filha de Deus, se você escuta uma voz assim como o irmão Paulo escuta, que nós não somos dignos de ser filhos de Deus, se você ouviu alguma outra coisa, alguma outra pregação dizendo que você precisa fazer algo para que você seja filho de Deus, isso é um outro evangelho, não é o evangelho de Jesus Cristo, assim como Paulo nos afirma aqui nessa noite. Pretendendo que a igreja de Cristo adote normas antigas, como a circuncisão e a obediência à lei. Então, qual é o contexto da carta de Paulo aos Gálatas? Nessa época aqui, irmãos, o início da igreja, como é que eu posso dizer aqui de uma forma rápida, pastor? Jesus Cristo veio, né, num contexto, o cristianismo veio do judaísmo.
cristianismo veio do judaísmo. Então, Paulo está falando aqui para um grupo de cristãos, vou falar de forma simples, de pessoas que aceitaram Jesus, mas que eram judeus, criados na tradição judaica. Eu acho que assim fica melhor. Pessoas que aceitaram Jesus, o cristianismo que estava se iniciando, pessoas que se converteram ao evangelho de Jesus Cristo, mas foram criados todo no costume judeus. Então, naquela igreja Paulo está falando para dois tipos de crentes aqui, os crentes da herança dos judeus e os crentes que estavam inseridos na cultura grega, no helenismo, pessoas que tinham, né, um monte de religiões, o gnosticismo, que é o mais, né, o que é o mais conhecido, mais falado, e essas pessoas criam em várias coisas. Então Paulo está falando para esses dois grupos de pessoas, cristãos, judeus de linhagem judaica, e cristãos que vêm aí, o povo romano, grego, da cultura greco-romana, né, desse helenismo todo. Então Paulo está falando para essa gente. E dentro dessa igreja tinha aqueles que estavam lá, mas queriam fazer o quê? Seguir a Jesus, mas não deixar as práticas antigas. Queria circuncisão, queria a obediência à lei. E aí a gente vai ver no capítulo 3, versículo 2, eu vou ler para a gente entender melhor. Capítulo 3, versículo 2 diz assim: eu gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo está questionando aqui, fala, olha, é pela fé, pela prática da lei ou pela fé em Cristo? Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 nos diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Paulo aqui não faz a rodeio não. Ele fala, vocês que estão aí querendo judaizar a igreja de Cristo, vocês já caíram da graça, não perceberam, mas estão fora. E interessante, irmãos, que nem mesmo os próprios que estavam querendo colocar essas regras na igreja de Cristo, obedeciam. Eles não suportavam a lei. Eles queriam que adotavam as leis, mas eles mesmos não observavam a lei. Eles mesmos próprios obedeciam a lei, eles queriam mesmo era perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 6, versículo 13. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Só para a gente entender um pouquinho o meio que Paulo estava escrevendo aqui, o contexto, né, da realidade da época. Então, eu já falei, os judeus cristãos queriam que as leis judaicas fossem observadas também no cristianismo. E os cristãos helênicos, né, os helênicos, o greco-romano, essa dificuldade de convivência permeia a carta de Paulo aos Gálatas. A gente vai ver que a maioria das questões de Paulo é tratando com esse povo aqui. Nesse momento, o cristianismo era grande novidade religiosa, né? O cristianismo emergendo era novidade, então as pessoas estavam entrando, se voltando para o cristianismo, todo mundo olhando para o cristianismo, e aí essa helenização contribuiu para a expansão do cristianismo, né? Muitos adotaram o cristianismo, e aí o cristianismo foi ganhando espaço. Não que o cristianismo, o evangelho, se adaptou aos costumes da época, mas, né, os helênicos, eles foram, aquilo que eles estudavam, que eles achavam que era Deus, quando eles viram Cristo, eles falaram mais ou menos assim, é isso aí, era isso que eu procurava. Os gnósticos, os filósofos da época, né, a gente vai ver aí todo esse povo que falava, né, quem é que construiu esse universo, quem é que mantém, quem é que criou, de onde veio tudo isso? Então, quando eles veem Jesus Cristo, eles falam, tudo que a gente procurava é isso, é o cristianismo, é disso que a gente precisava. Então, o cristianismo cresceu nesse meio. O desejo dos pensadores da época em descobrir a origem do mundo, o universo, foi encaixado
né, no cristianismo e também serviu de base para a cultura nossa ocidental. Uns queriam continuar com as leis, os rituais e os costumes, e os outros querendo adaptar as filosofias ao cristianismo, ou o cristianismo às filosofias. E para a gente entender isso bem, a gente vai ver o auge disso, o cume nisso, é na visão de Pedro, né? Na visão de Pedro em Atos capítulo 10, quando ele vê aquele lençol descer, e aí eu não vou falar sobre isso, Atos capítulo 10, versículos 9 a seguir. E a gente vê bem essa divisão, né, essa rixa entre judeus, cristãos judeus, e aí eu coloco aqui como religiosidade versus paternidade. É por isso que eu iniciei aqui contando a minha experiência de religiosidade. Religiosidade versus paternidade. A gente precisa tirar isso do nosso coração, essas coisas que vão se infiltrando no decorrer da vida, a gente vai aprendendo, vai ouvindo muita coisa que não é de Deus. Então a gente precisa banir isso da nossa vida e ficar com o amor do Pai, com a Escritura Sagrada. Isso aqui é o que nos afirma que Jesus Cristo é o nosso Pai. No livro de Gálatas, capítulo 5, 3, 26, nós já lemos, e aqui é a declaração de Paulo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Somente esse versículo para nós aqui nessa noite bastaria. É pela fé, irmãos, é pela fé, minha irmã, que nós recebemos a paternidade de Deus em nossas vidas. Somente isso, somente pela fé. Você crê em Jesus Cristo? Você que está aqui nessa noite, você que está nos acompanhando aí pela live, você crê em Jesus Cristo? Amém, você é filho do Deus Altíssimo. Deus é o teu Pai, é Ele que te originou, é Ele que criou. Não é assim? Antes de nos formarmos no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Esse é o nosso Pai. Passamos pela paternidade terrena aqui, mas o nosso Pai é aquele que, de onde Ele nos trouxe para este mundo, Ele já nos conhecia muito antes da nossa história aqui na terra. E essa ligação com o Pai Celestial jamais será quebrada, jamais vai se findar. Meu pai faleceu faz 2 anos, fica a memória, as recordações no coração, vou carregar o resto da minha vida enquanto estiver aqui, mas meu Pai Celestial não. Vai ser fortalecida essa paternidade ainda mais o dia que Ele vier me buscar, que Ele vier nos buscar, aí nós vamos estar eternamente com o nosso Pai. Paulo concentra seu pensamento teológico na centralidade da fé em Cristo. Paulo nos mostra que a paternidade de Deus está em Cristo e precisamos compreender de uma vez por todas que isso vai muito além dos rituais, isso vai muito além das barreiras da religiosidade. Essa paternidade vai muito além da cultura. A paternidade de Deus em nossas vidas vai muito além da nacionalidade. A paternidade de vida vai muito mais além dos sistemas religiosos. A paternidade divina vai muito além de usos e costumes. A paternidade divina vai muito além das posições socioeconômicas. A paternidade de Deus não tem nada a ver com dinheiro ou posição social. Isso fica muito claro lá na história do filho pródigo. O filho pede a herança para o pai. O pai pega e reparte. O filho vai, gasta tudo, volta quebrado, sujo, maltrapilho. O pai recebe de braços abertos, coloca chinelo no pé, coloca anel no dedo, restitui tudo de novo que o pai tinha, o pai coloca no nome do filho de novo. O filho acabou de gastar a parte dele, torrar tudo, esbanjar, né? Filho pródigo é esbanjador, torra tudo, volta praticamente um mendigo, e no mesmo dia, no mesmo instante, o pai coloca roupas novas, coloca tudo de novo no nome do filho.
Você vê que confiança? Então isso a gente aprende que para Deus não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com posses, não tem nada a ver com ouro, com prata, com salário, nada. Ele é meu pai e ponto. Posso ser filho rebelde, Deus é meu pai. Posso ser o filho cego, Deus continua sendo meu pai. Posso ser um filho fujão, Deus continua sendo meu pai. Posso ser um filho que apronta, que mente, que faz o que faz, mas Deus continua mantendo a sua paternidade fiel sobre as nossas vidas. Eu mudo em relação ao meu pai, eu como filho, mas o nosso Pai Celestial jamais muda. A paternidade dele é independente da minha situação, independente de ser japonês, brasileiro, rico, pobre, trabalhador, empresário, Deus é o teu Pai. Pode ser médico, pode ser empregado doméstico, pode ser como eu trabalho no comércio. Deus é o meu Pai, Ele não está interessado no que eu tenho. Não, Ele está interessado no Filho que Ele originou. A paternidade em Cristo é pela fé, no seu sacrifício, e isso é universal. Para todos quantos crerem no seu nome, adquirem o direito de se tornarem filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E aí eu vi uma coisa muito interessante. Pastor, eu vou passar um pouquinho do tempo. O material que o pastor nos passou para a gente estudar, para ajudar a gente a pesquisar, eu me deti aqui nesses detalhes e eu achei muito interessante. Vejam só as características, as diferenças daquele que tem em si a certeza de paternidade de Deus e aquele que se acha que precisa levar uma vida inteira comendo das migalhas que cai da mesa do Senhor. Eu me vi assim, sempre chorando para que Deus me desse as migalhas da sua mesa. Eu sempre falava: Senhor, eu não sou digno de pedir nada para o Senhor. Mas assim como os cachorrinhos, né, comem das migalhas que caem da mesa, se for possível, atende meu pedido. Era assim que eu adentrava na presença de Deus. E aí vejam que mudança traz na nossa vida quando a gente começa a pensar e refletir sobre a paternidade. Veja que mudança na minha vida, no Paulo hoje que aqui fala, e que essa mudança aconteça na sua vida, se caso for assim o teu pensamento também. Eu não tinha essa ideia de que meu pai é o dono de tudo, e que eu como filho sou herdeiro de tudo que meu pai tem em Cristo Jesus. Não estou falando aqui de prosperidade, não estou falando aqui de dinheiro, não estou falando aqui dessas coisas, estou falando aqui de ter Deus, o Criador de todas as coisas, o soberano, o eterno, como meu Pai. Veja como muda o sentimento. O filho, ele tem a consciência que é valorizado pelo que é e não pelo que ele faz. Acabei de falar aqui. Olha como o filho pensa, e que nós possamos pensar assim. O filho reconhece que é amado do pai e sente o prazer do pai em si. Ele recebe o amor do pai, esse amor do pai causa alegria, transformação, gozo, liberdade, e ele sente isso a partir do amor do pai na sua vida. Se a gente fizer a comparação aqui nessa época aqui sobre os escravos e os filhos, isso aqui, irmãos, encaixa totalmente na questão da religiosidade que nos prende e da paternidade. É incrível, é interessante,
No seu trabalho, não é assim hoje as empresas falam, ó, tenha sentimento de dono, né? Sentimento de dono. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Aqui na igreja, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ter o sentimento de filho do dono, de que é tudo nosso, tudo foi feito para nós, Deus criou tudo que existe debaixo desses céus para nós, para os seus filhos. O filho tem alegria em participar dos trabalhos e propósitos do pai. Tem trabalho para fazer na igreja? Tem isso para fazer, tem aquilo, tem contribuição, tem ajuda. A gente, o filho, que se sente amado do pai, ele não vai fazer por obrigação. Ele não vai fazer como, eu vou fazer porque no fim do mês eu preciso receber meu salário. Não, nada disso, ele faz por alegria, por prazer. Ele vê o pai feliz, é a felicidade dele. É a minha felicidade ver o meu pai feliz. Qual é o filho aqui que fica feliz vendo o pai sofrendo, o pai chateado, vendo o pai com problema de saúde? Ninguém. Então, essa é a atitude de nós sermos filhos, é agradar o pai, é fazer por amor, é fazer porque nós somos filhos e reconhecemos essa paternidade de Deus em nossas vidas, e nós queremos fazer simplesmente porque é para o pai, é para alegrar o pai, é para agradar o pai, não é por um ritual, não é por uma religiosidade, não, você tem que vir para a igreja amanhã, o culto é 7 horas da manhã, você tem que vir aqui porque você tem que vir marcar cartão. Não, domingo de manhã a gente acorda às 6 horas da manhã, feliz da vida, eu, a Sandra, o Kaique, a gente acorda cedo, a gente vem para a igreja porque a gente quer encontrar o pai aqui também, e porque a gente quer agradar o pai, não é porque uma obrigação, um fardo. Está vendo a diferença entre enxergar a paternidade de Deus e versus vir aos pés do Senhor? Dono do servo, dono do escravo, existe uma diferença muito grande. O filho, e a gente tem, a garganta arranhou. A gente tem falado muito aqui sobre ser e pertencer. E o filho, ele tem uma relação com Deus, com o pai, de família. Não de órfão. A gente tem a percepção de estarmos na casa do pai. Essa agora acho que vai encaixar legal. Nós temos a percepção de que estamos na casa do pai e não de um filho que está no orfanato, que tem um tutor que cria, mas não tem ligação nenhuma, não tem amor, não tem afinidade, não tem vínculo, não tem paixão, não tem zelo. E esse é o sentimento de filho com Deus, com o pai, de família. Deus é a minha família. Não foi assim que Jesus respondeu quando foram lá falar, ô Jesus, teus irmãos, tuas mães estão aí fora te chamando. Ele falou, minha família são esses que estão aqui, que ouvem as minhas palavras. Você é família de Deus. Nós pertencemos à família, nós somos da realeza. Veja só, nós somos da realeza, nós temos sangue azul, nós somos filhos do rei, pertencemos à família divina, à família de Deus. E esse é o sentimento que Jesus quer que você tenha no seu coração aqui nessa noite. Filho, filha, fazemos parte da família de Deus. E quando nós temos a consciência de que fazemos parte dessa família, a gente começa a viver uma intimidade. E ser íntimo de Deus não tem coisa melhor. Às vezes a gente fala assim, né? Eu não tenho dinheiro, mas tenho amigos, né? E essa intimidade com Deus, quando a gente é íntimo de Deus, a gente tem tudo.
não nos falta nada. E a gente começa a viver essa intimidade com Deus, e a gente começa a perceber e sentir o carinho do Pai. A gente começa a perceber e gozar do afeto do Pai, do amor do Pai. Veja como muda. O filho, ele sente alegria, ele celebra a presença do Pai. Essa intimidade, esse estar perto, esse sentir. No casamento eu costumo dizer que é assim, né? Hoje a gente com 30 anos de casado, quando eu faço uma coisa que eu sei que a Sandra não gosta, eu já olho para ela, eu já vejo na cara dela que eu errei. Não precisa de palavras. Não é assim? A gente já se comunica no olhar. A mente parece que já está conectada uma na outra. E essa é a intimidade com Deus. Não era assim que acontecia lá no Éden? Eu lembrei de Adão e Eva no paraíso. No final da tarde, o pai vinha visitar os filhos. Veja só que privilégio, irmãos. Finalzinho da tarde, sabe quando o pai, quando a mãe vai lá na tua casa, tomar aquele cafezinho contigo, ou quando você vai na casa do pai, da mãe, tomar aquele cafezinho, vós, né, às vezes está chegando o serviço, primeiro passa na casa do pai, primeiro passa na casa da mãe, né, tem esse costume. Imagine só Deus. No final da tarde, para a noite, Deus ia ter com Adão e Eva, o Pai presente, face a face, olho a olho. Eu imagino as conversas que o Pai tinha com seus filhos, essa plenitude, sabe, esse pecado que nos distanciou de Deus, que nos distanciou do Pai. Eu fico às vezes horas pensando, que privilégio. Eu fico pensando, o que será que Deus conversava com eles? O que será que Deus, que o Pai ensinava? Será que Adão colocava a cabeça no peito do Pai? Acariciava Deus, acariciava o seu filho Adão, acariciava a sua filha Eva. Talvez ele falava sobre a bicharada, né? Ó pai, hoje aí, esses bichos correram, me deram trabalho, o Senhor mandou eu cuidar disso tudo aqui. Deus alertava muito provavelmente sobre a serpente. Deus não ia cobrar dele se ele já não tivesse ciência de quem era a serpente. E aí a gente precisa voltar ao Éden para gozar dessa paternidade com Deus. A gente precisa, no finalzinho da noite, de repente durante a madrugada, ao amanhecer, e chegar num canto e dobrar nossos joelhos e receber a visita do Pai. Irmos visitar o Pai em pensamento e em coração. E Ele sempre vai estar nos esperando. E aí a gente vê Deus como Pai, a gente ser filho de um Deus cuidadoso. A gente procura ser disciplinado para não chatear o Pai, para não desagradar o Pai, não é assim? Às vezes a gente até quer, a gente até tem a tendência, mas o filho ele olha, se eu fizer isso aí meu pai não vai gostar. Vou tomar umas broncas, vou tomar um puxão de orelha. E pai é assim, não é? Pai não é só conivente de tudo que um filho faz, não. Quando está errado, o pai chama a gente, senta na cadeirinha, no banquinho da disciplina e fala assim, ó filho, hoje você deu mancada. Hoje você errou. Lembra daquilo, não é assim? O Espírito Santo não faz com a gente? Às vezes a gente acabou de fazer uma coisa errada, já pum, vem a flechada na cabeça, na mente, no coração, e aquilo pesa no coração. Isso é a atitude do filho que tem Deus como Pai. O filho não tem prazer em desagradar o pai, jamais. O filho não faz afronta com o seu pai, jamais. E esse é o sentimento de paternidade no nosso coração que Paulo nos ensina nessa noite. E a graça
a aceitação de sermos filho do Deus vivo. E aí, irmãos, eu quero encerrar dizendo assim: Jesus Cristo veio ao mundo para repartir sua filiação conosco. Ele sendo o único filho, primogênito da criação, ele abriu mão de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua majestade. Veio a esse mundo como ser humano para repartir a sua filiação conosco. E nós somos filhos, co-herdeiros de Deus, através desse ato de graça e de misericórdia de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. A Bíblia já está aberta aqui, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículos 16 e 17. Romanos 8, 16 e 17 nos diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Graças a Deus, irmãos. Nossa certeza de paternidade celestial é comunicada pelo Espírito Santo a partir da nossa intimidade, a partir do momento de oração, a partir do momento de comunhão, a partir do momento do estudo da palavra, a partir da prática, a partir da adoração. Aí a gente vai ganhando certeza. Essa certeza vai crescendo, o Espírito Santo vai falando para você: André, você é filho de Deus. André, você está passando aí umas dificuldades, umas lutas, mas não se esqueça, você é filho de Deus. Paulo, você é filho de Deus. Irmão, irmã, você é filha de Deus. O Espírito Santo vai falando, vai martelando, vai pregando para nós os nossos corações, e nós vamos ter a certeza, tendo a certeza, essa certeza vai aumentando a partir do momento que nós vamos nos envolvendo, a partir do momento que nós vamos adentrando ao trono da graça, a presença do Pai, e isso vai crescendo, isso vai tomando conta de nós. Quando nós percebemos, nós temos a plena consciência de que somos filhos do Deus vivo, Pai da eternidade, e ninguém jamais vai tirar isso das nossas vidas. A paternidade de Deus é uma verdade que nos consola, que nos conforta o nosso coração e a nossa mente. Como é bom ter Deus como Pai. Como é bom ter Jesus Cristo como irmão, como Pai. Como é bom, como é gostoso. A gente vê uma sociedade desesperada, se suicidando, se acabando, buscando tantos recursos, colocando sua confiança nas riquezas, nas tantas religiões que existem por aí. E eu quero aqui dizer nessa noite, que nós possamos, assim como Jesus repartiu a sua paternidade, o direito de paternidade conosco, filiação, o direito de filiação conosco, que nós possamos também dividir essa filiação com as pessoas que nós conhecemos. Que nós possamos gerar filhos para esse Deus Altíssimo também, através de uma palavra, através de um sorriso, através de um gesto, através de uma atitude, de uma ajuda, através de uma oração,
através de um consolo, através de um conforto, através de uma palavra amiga, que nós possamos apresentar a essas pessoas Jesus como Pai. E que nós possamos convidar as pessoas a fazer parte da nossa família. Vem para cá, vem ser filho de Deus, vem ser e pertencer, vem para ICT em Osasco, vem fazer parte da família de Deus, venha ser feliz, venha ter Deus como seu Pai, e você vai perceber que tudo vai mudar. Amém, irmãos? Assim eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.